Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O diretor-presidente da Anvisa afirmou nesta terça-feira que os dados repassados pelo Instituto Butantan sobre a morte do voluntário que participava dos testes da Coronavac foram insuficientes e incompletos. Em entrevista coletiva, Antônio Barra Torres disse que a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de interromper os estudos foi técnica e que não havia outra alternativa. Brincadeira, senhores, o que nós estamos tratando aqui. Não é brincadeira atestar que uma vacina pode ser dada a uma pessoa. Isso não pode ocorrer em sede de dúvida. E uma dúvida que, para ser tirada, documentos claros, precisos e completos têm que ser enviados a nós, o que não aconteceu. O diretor-presidente explicou que as informações sobre a causa da morte do voluntário, embora divulgadas pela imprensa como suicídio, precisam ser apresentadas ao Comitê Científico Internacional Independente que acompanha a produção de vacinas. Barra Torres diz que isso ainda não aconteceu e que apenas quando houver a notificação pelos canais de comunicação adequados, os testes poderão ser liberados. Tudo que está sendo colocado hoje na mídia foi esta causa, houve óbito, foi outra causa, poderá fazer parte de algum relatório do Comitê Internacional Independente. E quando o for, e se o for, terá o tratamento devido nesta agência. Segundo a Anvisa, a morte do voluntário ocorreu em 29 de outubro e foi informada pelo Butantan dentro do prazo, mas a notificação não foi recebida por um problema técnico que atingiu os sistemas do governo federal. Ainda de acordo com a agência, na segunda-feira, às 18 horas, um novo comunicado do Butantan foi recebido e às 20 horas e 47 minutos do mesmo dia, a Anvisa avisou o Instituto da paralisação dos testes. Barra Torres negou que o Butantan tenha ficado sabendo da paralisação dos estudos pela imprensa e reiterou que a Anvisa não é parceira de nenhum produtor de vacinas. Não é razoável dizer que se tomou conhecimento pela imprensa. Se assim o foi, deixou-se de verificar uma documentação oficial enviada. Em colocações que foram feitas hoje à imprensa, ainda nessa sede de uma relação quebrada, por gentileza, gravem bem o que eu vou dizer. A Anvisa não é parceira de nenhum desenvolvedor, de nenhum laboratório, de nenhum instituto, de ninguém do setor regulado. Não somos parceiros. Vou repetir, não somos parceiros. Questionado sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro diante da interrupção dos testes, Barra Torres disse que a Anvisa não entrará na guerra política. O que o cidadão brasileiro não precisa hoje é de uma Anvisa contaminada por guerra política. Ela existe? Claro que existe. Está aí. Mas ela tem que ficar desses muros aqui que os senhores entraram para fora. Não é razoável que agora pessoas que têm que decidir sobre ciência comecem a tecer comentários, análises, até porque não somos pagos para isso. Barra Torres declarou ainda que é obrigação da Anvisa paralisar os estudos quando não há informações completas sobre eventos adversos graves e que quem se surpreende com uma decisão assim está se surpreendendo com algo óbvio. É com esse tema então que a gente abre o programa desta terça-feira. Começo com você, Fiuza, sua avaliação sobre esse episódio da paralisação dos testes da vacina chinesa. Fiuza. Existe uma ansiedade normal, Vitor, no mundo pela vacina, mas existe também um ambiente de assodamento em relação à busca dessa vacina. Isso é inegável. Isso todos os nossos telespectadores e ouvintes reconhecem, né? Um clima de assodamento, o que não se pode ter numa busca técnica e científica, né? Então nós já tivemos aqui nos Pingos nos Is alguns especialistas como Dr. Anthony Wong, Dr. Nisi Yamaguchi, e eles afirmam com todas as letras que os processos que estão em curso de desenvolvimento são processos hoje assodados, estão pulando etapas, o que é altamente arriscado, né, nessa área.
Então, evidentemente, por que as vacinas em geral demoram muito tempo? Porque são diversas tentativas, diversos experimentos, né? Todos sabem disso, mas parece que todos esqueceram, todos pelo menos que não estão considerando a necessidade desse cuidado no desenvolvimento da vacina, né? Então, esse caso agora, o que a gente percebe é o seguinte: esses processos correm em sigilo, né? Eles são blindados por sigilo. Talvez não cheguemos a saber a causa da morte, como aconteceu também num outro caso de morte de voluntário, desenvolvimento de uma outra vacina, em que também começou uma boataria, era placebo, não era placebo, e o assunto sumiu. Olha, uma coisa é o sigilo, né? Outra coisa é você tentar barrar o processo técnico para o desenvolvimento, tentar empurrar as instituições que certificam, como a Anvisa, a decisões apressadas. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Nós já vimos aí tentativas de lobby, esta é a palavra, lobby, sobre a Organização Mundial da Saúde para se aprovar vacinas com 50% de eficácia, o que é um absurdo, né? Então, nós estamos diante aí de uma ocorrência que a Anvisa provavelmente, né, acabou de ser dito oficialmente, né? Ela precisa de mais informações para saber, e aí, uma vez sabendo o que se passou com esse voluntário, reavaliar o percurso deste desenvolvimento de vacina. Então não adianta, quer dizer, o que eu tenho observado e me ressinto disso é que as instituições de referência na área, desde a OMS, passando pela Fiocruz, Instituto Butantan, elas estão fazendo política. Já vimos todas elas, essas que eu citei, fazendo política. A Fiocruz esteve prestes a decretar, junto com o governador Witzel, que está afastado, acusado de corrupção, de roubo. A Fiocruz esteve, em parceria com Wilson Witzel, prestes a decretar um lockdown total no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se livrou por um dia dessa medida absurda que hoje sabemos que seria extrema. Sem ciência. O Butantan também. Sem ciência, divulgou boletins de número de vidas salvas pelo lockdown. Falso. Também não tem. Então, essas instituições estão perdendo, elas com as suas próprias ações, perdendo a sua credibilidade, e nós precisamos confiar em alguém, né? Esperamos que a Anvisa seja rigorosa e, no frigir dos ovos, vamos ouvir, sim, os especialistas, os cientistas, os médicos que não têm tido medo de falar, não têm tido medo de lobby, se for o caso, e estão nos dando algum balizamento sobre esse processo muito confuso que nós estamos passando. Você, Zé? Olha, Vitor, a Anvisa, ela é recente, ela não é uma agência antiga. Ela foi criada em 99, né, e é, portanto, considerada recente. Vinculada ao Ministério da Saúde, é uma autarquia especial que tem uma função muito grande em vários setores, inclusive fiscalização em rodovias, rodoviárias, aeroportos, né, a fiscalização sanitária. E a Anvisa faz registros de produtos, proíbe distribuição, armazenamento e consumo de produtos, regula também produtos considerados agressivos à saúde, ou seja, a Anvisa tem um leque muito grande de atuação. E por ser agência, ela tem ali, vamos dizer assim, competências especiais para gerir, inclusive, esses estudos e definir se concede ou não registros a esses produtos. Aí envolve medicamentos, alimentos, né, cosméticos, quer dizer, um leque muito grande. Nesse caso, a Anvisa tinha razão, tem razão. Veja bem, morreu um dos voluntários. Ponto. Morreu um dos voluntários. Imediatamente se suspende. Esta é a regra de ouro, porque ninguém sabe. Suspender para avaliar. Foi o que a Anvisa fez. Morreu um dos integrantes aí
da pesquisa. E o Butantan, que é o parceiro aqui no Brasil para desenvolver essa vacina, não comunicou, não levou dados, os motivos da morte. E olha, Fiuza, já foi quebrado esse sigilo. E isso é estranho. Fere a imagem do Brasil e da pesquisa brasileira. Porque quando o voluntário se apresenta, há uma assinatura, um pacto, inclusive de sigilo, de não repassar dados sobre o voluntário. E hoje todo mundo já sabe que o resultado do IML deu que o voluntário morreu ou por suicídio ou overdose. Quer dizer, isso já está revelado, isso teria que ficar em segredo, é um sigilo do processo. Então, a Anvisa agiu normalmente, suspende, não proibiu, suspende até as explicações. A pesquisa será retomada, com certeza, porque haverá comprovação de que a morte do rapaz não se deu por conta da vacina. Estamos falando de um medicamento que é um medicamento aplicado em pessoas saudáveis, né? Imagina a responsabilidade. Não estamos falando de um medicamento para curar, ou poderia fazer mal, mas curar mais uma pessoa saudável. Daí a responsabilidade. Então, até aqui tudo certo. A partir daí, foi uma disputa política sem precedentes. Veio o governo de São Paulo, de uma maneira muito agressiva, dizer que se tratava de uma guerra política. O Butantan saiu de uma maneira agressiva contra o Ministério da Saúde, contra o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro, que, veja bem, não tem nada a ver com o domínio disso. Isto é uma competência da Anvisa. E o Butantan é, sim, parceiro dessa pesquisa. Ou seja, é parte, né, suspeito para julgar ou para decidir. Esse comitê independente que é formado para acompanhar a pesquisa, ele é composto de pessoas que não tenham nenhuma participação nas pesquisas, nos laboratórios e nem no governo. Por isso que se chama de comitê independente. É assim que se faz. Até, Vitor, o presidente Jair Bolsonaro exagerou quando ele comemorou ali a morte de alguém numa pesquisa, dizendo que ele tinha vencido mais uma. Não teria vencido se fosse assim, né? Dizer que morte ou invalidez e tal, nada disso. Então foi uma sucessão de desencontros que deixa, sim, arranhões na imagem da pesquisa brasileira, que é muito boa. Eu aproveito aqui para dizer que o Brasil tem 15 projetos de pesquisa, tecnologia própria brasileira, e 5 projetos já estão na fase seguinte, já passou em testes de animais e já vai começar a fazer testes em humanos. Nós temos hoje 4 vacinas em teste aqui no Brasil, uma delas é exatamente esta, do Butantan, em parceria com o laboratório chinês. Diga, Augusto. A Anvisa fez o que deveria ser feito diante de um evento adverso, né, como eles chamam. Morreu alguém, você interrompe os testes para saber o que aconteceu. Então foi uma decisão técnica. E a Anvisa lembrou bem, o presidente da Anvisa, que a entidade não é parceira de nenhuma vacina, ela age como árbitro. E foi o que fez. Então, vamos ver o que aconteceu. Ainda que se confirme que houve suicídio, agiu corretamente, não sabia o que era, tem de parar. Agora, o episódio mostra que o Brasil politizou, é o país que mais politizou a vacina, não há paralelo no mundo, mais politizou a pandemia entre todos. Foi politizada a origem do vírus, foi politizada a quarentena, foi politizado o uso de máscaras. Você falava alguma coisa, então você estava dizendo por interesse político. Falava outra por interesse político. Isso levou a um tal grau de radicalização que nesse episódio, quer dizer, o governador João Dória errou ao reagir passionalmente, né? Ele se precipitou, e ficou indignado com a suspensão dos testes, o que mostra a afoiteza eleitoral. Porque é normal,
isso acontecer e ele teria ganhado alguns pontos se ele dissesse isso. Tá bom, vamos ver o que aconteceu. Se a vacina está com problemas, você vai resolvê-los pelo caminho da ciência. Vê o que está de errado, vê o que está errado e corrige. Então, errou, e não é assim que se faz com um experimento científico. Mas eu também quero registrar, é que eu faço isso à vontade, porque eu sempre ressalvo que eu faço críticas ao presidente Bolsonaro com o intuito de ajudar. Eu não quero ser ouvido, nada, eu quero registrar erros que têm de ser apontados. Ele poderia, aquele texto em que ele responde a alguém que perguntou se ele vai usar a vacina chinesa, etc., etc., ele poderia ter dito tudo menos a última frase. Faltou retirar a frase Jair Bolsonaro ganhou mais uma. Por quê? É claro que o episódio mostra também que o João Dória cometeu um erro tremendo ao exigir a aplicação obrigatória de uma vacina que não existe, que, como vemos agora, ainda está na fase de testes e pode haver erros a corrigir que atrasam a fabricação da vacina. Ela não está pronta e pode demorar. Né? Agora, não é para ficar feliz com isso. Não é para ficar feliz. O mundo inteiro espera que surja uma vacina eficaz. Se você acha que ganhou alguma coisa quando uma vacina se revela longe do grau de eficácia necessário, isso é ruim. Isso é ruim. Então, ninguém ganhou com esse episódio. Todos perdemos. E era isso que devia ter realçado o presidente Bolsonaro. Eu, no lugar dele, diria o quê? Está provado que essa vacina não pode ser lançada com afoiteza, está provado que ela não está pronta e erram os que falam em obrigatoriedade porque ela pode provocar problemas. É isso. Em vez disso, você acaba transformando, quem age assim, todos os atores do episódio, estão mostrando que, não, em vez de tratarem problemas do tipo como uma questão política, uma questão de saúde, é uma questão científica a resolver, estão tratando como uma questão eleitoral a explorar. E isso é ruim. Diga, Ana. Olha, Vitor, acho que Augusto, Fiuza e o Zé colocaram absolutamente tudo nos devidos lugares em relação a isso, né? O que a gente tem que deixar muito claro, né, para quem nos ouve, é que quando há, aí nas palavras técnicas, né, o efeito adverso grave inesperado, que é a morte, né? Essa ação técnica da Anvisa de apertar o botão vermelho ali e parar absolutamente tudo é uma ação automática. Então, aí primeiro você para quando existe esse efeito adverso grave e aí depois, então, entra-se em maiores detalhes e porque todo o contexto, né, o contexto maior em relação a toda a operação. É só concordar com o Augusto também aqui, acho que os três já falaram basicamente tudo, de que o presidente Bolsonaro ainda, né, desde logo no começo aí da sua administração, a gente vê que uma das falhas do governo ainda é a comunicação, ainda há um certo tropeço na comunicação. Não se sabe ainda, né, se Bolsonaro sabia da morte desse rapaz, se realmente foi suicídio. Então, a gente urge aí ao presidente e à equipe de comunicação do presidente também que tente construir umas pontes mais sólidas nessa área da comunicação que ainda está pecando. Desde o começo do governo, a gente vê que ainda há muitos tropeços nessa área aí.